Olá, vamos conversar um pouco sobre contabilidade. A contabilidade, desde a sua concepção como ciência e desenvolvimento como técnica, a partir do século XV até os dias atuais, tem se apresentado como um conjunto sistematizado de informações qualitativas, isto é, informações precisas, relevantes, oportunas e úteis que irão orientar a análise e a decisão dos principais interessados nas informações contábeis das empresas, como, por exemplo, os fiscos. No Brasil dos dias atuais, ela tem se direcionado para novos rumos, tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, estou me referindo ao SPED-ECD ou SPED contábil, que é aquele novo formato em que as informações de caráter econômico das empresas estão sendo disponibilizadas para o fisco, o formato digital. Quanto ao conteúdo, estou me referindo ao processo de convergência contábil internacional, em que são estabelecidos novos critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fatos e elementos contábeis, originando daí um novo padrão de informações contábeis que seja reconhecido no mundo inteiro, uma contabilidade internacional. E para que essa contabilidade internacional seja útil nas decisões, é preciso conhecer bem os novos critérios de construção das suas informações. Para nós, agentes fiscais de rendas, a contabilidade pode ser uma excelente fonte de informações na fiscalização do ICMS, tanto para nos orientar na verificação da constituição da base econômica de incidência do imposto, quanto para a descoberta, por meio da escrita contábil, de ações e omissões que possam indicar a ocorrência de fraudes fiscais. Daí, a importância da capacitação do agente fiscal de rendas, isto é, obtenção e atualização de conhecimentos específicos nesta área de conhecimento das ciências econômico-administrativas. Eu sou Paulo Guimarães, sou agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo e faço parte da equipe de definição SPED-ECD. Equipe esta formada para executar o projeto CAT para o Fisco 4.8, que tem por objeto a captura e o tratamento das informações advindas da ECD. Este vídeo é um material introdutório, um material preparatório destinado a todo o corpo de agentes fiscais de rendas, visando a capacitação em auditoria fiscal contábil, que será realizada em sua primeira edição em setembro deste ano e que em sua programação prevê a difusão de vários temas correlatos. O tema que iremos tratar hoje é o processo de convergência contábil e a fiscalização do ICMS. Neste primeiro slide, já fica evidente a ideia que pretendemos transmitir aos colegas AFRs, ou seja, a ideia de que a atividade de auditoria fiscal está hoje situada entre o processo de convergência contábil, ali representado pelas IFRS, as normas internacionais de contabilidade, dando a ideia de universalidade, e o SPED-ECD ou SPED contábil, que é o novo formato em que as informações de caráter econômico das empresas está sendo disponibilizado para o fisco, o formato digital. Esse projeto para o Fisco 4.8, que por definição prevê a captura e o tratamento das informações advindas da ECD, está sendo executado em 5 linhas de ação distintas, porém correlatas entre si. A primeira linha de ação prevê o estudo e a propagação ampla no âmbito da fiscalização tributária paulista do SPED-ECD e suas peculiaridades. Iremos estudar aspectos da geração e apresentação das informações econômicas no formato digital. A segunda linha de ação prevê a elaboração do Manual de Auditoria Fiscal Contábil, que é um trabalho conjunto realizado entre a equipe do SPED-ECD, a DEAT e as 18 delegacias regionais tributárias do Estado de São Paulo, ficando cada DRT responsável pela elaboração e manutenção de um determinado roteiro contábil ou especial. A terceira linha de ação prevê a capacitação em auditoria fiscal contábil, que é o momento de transmitir ao nosso corpo de auditores fiscais o conjunto de conhecimentos necessários à consecução de uma auditoria fiscal contábil mediante a utilização de um arquivo ECD. Neste ano de 2012, teremos a primeira edição da capacitação em setembro, estando previstas mais 2 novas edições para março e setembro do ano de 2013. A quarta linha de ação é a construção da ferramenta digital de auditoria, que irá possibilitar o cruzamento de dados da nota fiscal eletrônica, da escrituração fiscal digital e da escrituração contábil digital, além do estabelecimento de outras inteligências fiscais. A quinta linha de ação,
que é exatamente o tema que iremos tratar hoje, prever o conhecimento e a discussão sobre os prováveis reflexos do processo de convergência contábil internacional na atividade de fiscalização, principalmente do ICMS. Para desenvolver este tema, eu elaborei o seguinte sumário, cujos tópicos serão apresentados em 2 módulos distintos. No primeiro módulo, eu farei as minhas considerações iniciais, falarei brevemente sobre o processo de convergência contábil internacional e apontarei algumas mudanças relevantes ocorridas na contabilidade brasileira em função da inserção das normas internacionais em nosso sistema contábil. No segundo módulo, apresentarei casos práticos de reflexo da convergência contábil na auditoria fiscal. E, finalmente, as considerações finais. Percepções da contabilidade. A contabilidade, desde considerada como um conjunto ordenado de conhecimentos, com finalidade e objeto definidos, ela é tratada às vezes como ciência e às vezes como técnica. Na qualidade de ciência, portanto fundamentada em experimentos e observações, a contabilidade, semelhantemente às demais ciências econômico-administrativas, guarda ainda o atributo de ciência social aplicada, pois apesar de preservar os seus princípios básicos estabelecidos pela doutrina, ela sempre se adequa à dinâmica das necessidades do mercado. Como técnica, em sentido estrito, a sua função é classificar, registrar, auditar, analisar e evidenciar todos os eventos econômicos, objetivando fornecer informações acerca da composição do patrimônio das entidades e suas variações. Qualquer que seja a percepção ou perspectiva que se tenha da contabilidade, não se pode negar a sua capacidade de produzir informações qualitativas acerca da dinâmica patrimonial. Neste cenário de uma contabilidade que ora se apresenta como ciência, ora se apresenta como técnica e inegavelmente é uma fonte de informações qualitativas, presenciamos a instituição do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, cuja vertente contábil, a ECD, juntamente com as alterações promovidas no texto da Lei 6.404 de 76, lançaram o Brasil, a contabilidade brasileira, em novos rumos, tanto na forma, eu estou me referindo exatamente ao SPED, quanto no conteúdo, que é o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. O processo de convergência contábil internacional. O desejo do mercado por uma contabilidade que fosse harmonizada internacionalmente e de alta qualidade não é recente. Entretanto, somente nos últimos talvez 5 anos, a pressão pela harmonização tenha se tornado mais efetiva, principalmente em função do crescimento do mercado mundial de capitais, frente à necessidade de investimento daquelas empresas que atuavam nesses mercados em pleno aquecimento, como era o caso da União Europeia. Por falar em União Europeia, o fortalecimento econômico da União Europeia foi determinante para a busca por um padrão contábil que fosse reconhecido no mundo inteiro, uma linguagem universal contábil que permitisse a comparabilidade das informações e propiciando o surgimento de uma contabilidade internacional. Contabilidade esta materializada pela criação do IASB, o órgão internacional emissor das normas internacionais de contabilidade, as IFRS. Esse diagrama pretende explicar um pouco melhor esse processo. Ele se inicia lá na fonte de informações qualitativa, que é a contabilidade. A base dela é científica e é a base para a construção dos sistemas contábeis de países distintos. Esses sistemas contábeis eles são diferentes na técnica, porém a base científica é a mesma. A diferença entre os sistemas contábeis, por exemplo, por questões históricas, questões culturais, questões econômicas, impediam a comparabilidade das informações econômicas. Daí a necessidade de uma convergência contábil, para atender aos interesses do mercado de capitais, interessado exatamente em investir naquelas empresas que atuavam em mercados em pleno aquecimento. Daí o surgimento de uma contabilidade internacional, uma linguagem mundial dos negócios, materializada pela criação do IASB, o órgão emissor das normas de contabilidade, as IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Características das normas do IASB, as IFRS. Neste slide, eu pretendo apresentar todo o arcabouço filosófico que fundamenta o teor das normas do IASB, desde a sua concepção até a sua interpretação. A primeira característica diz que as normas do IASB são baseadas em princípios e não em regras. Quer dizer que o IASB se preocupou muito mais em dar o teor
filosófico, a filosofia da norma, os princípios básicos a serem seguidos pelo raciocínio contábil. A segunda característica é a supremacia da essência econômica sobre a forma jurídica. Significa que, antes de qualquer procedimento, o profissional contábil, seja o controller, o auditor ou o analista, deve procurar conhecer muito bem a informação a ser contabilizada e as circunstâncias que a envolvem. Ou seja, não basta registrar o que está escrito, mas sim verificar se o documento-fonte representa a essência econômica daquilo que se pretende registrar. E a terceira característica é o estabelecimento do conceito da propriedade econômica, o direito de utilização, aquele que transfere ao detentor do bem riscos, controles e benefícios. Nesse caso, a propriedade jurídica ela fica em segundo plano. E a quarta característica, as normas do IASB trazem a definição dos principais elementos contábeis: ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesas. Esses elementos estão muito bem descritos nas diversas normas do IASB. Esse diagrama pretende explicar melhor esse processo. Objetivos das normas internacionais de contabilidade às normas do IASB. Permitir a qualidade das informações econômicas, a transparência das informações econômicas, facilitar a interpretação de informações econômicas, enfim, promover a comparabilidade. Esse é o papel das normas internacionais de contabilidade, as IFRS. Aqui eu trago um caso clássico de falta de comparabilidade das informações econômicas entre sistemas contábeis distintos. Os sistemas contábeis em questão são o dos Estados Unidos e a da Alemanha. A empresa é a Daimler-Benz e eu estou avaliando resultados econômicos auferidos em 1993 e 1994. No ano de 1993, em decorrência de suas operações e segundo o sistema contábil alemão, a Daimler-Benz auferiu um lucro de 97 milhões de dólares. Em decorrência das mesmas operações, porém, segundo o sistema contábil americano, nesse mesmo ano de 93, a Daimler-Benz teria auferido um prejuízo de 540 milhões de dólares, indicando aí uma variação entre os dois resultados na ordem de 645 milhões de dólares. Em decorrência das operações da Daimler-Benz em 1994, e segundo o sistema contábil alemão, essa empresa auferiu um lucro de 370 milhões de dólares. Em decorrência das mesmas operações, agora, segundo o sistema contábil americano, um prejuízo de 1 bilhão de dólares, indicando aí uma variação de 1 bilhão 370 milhões de dólares. Imagine o investidor diante dessa situação. Qual dos sistemas contábeis retratam melhor a situação econômica daquela empresa? Quem está falando a verdade? Este era o problema da falta de comparabilidade das informações econômicas das empresas. Mudanças relevantes na contabilidade brasileira. No final de 2007, a publicação da Lei 11.638 introduziu o Brasil em um gradativo processo de adesão às normas internacionais de contabilidade. Isto é, iniciou-se naquele momento o alinhamento do sistema contábil brasileiro com o sistema contábil internacional. 2 anos antes, em 2005, houve a criação do CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atendendo ao antigo desejo do mercado e da academia de centralizar numa única entidade a emissão de normativos contábeis no Brasil. O CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele uniformiza o mercado no processo de produção das normas contábeis, que são chamadas de CPCs. Ele promove o alinhamento das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Suas atribuições são o estudo, preparo e emissão de normas contábeis brasileiras, que é um trabalho muito semelhante ao realizado pelo IASB em relação às IFRS, as normas contábeis internacional. Na verdade, o que o CPC faz é uma mera tradução da norma internacional com alguns ajustes de linguagem e limitado por alguns aspectos da Lei 6.404 de 76. O CPC, ele não é um órgão executivo, ele é um órgão normativo. Ele não tem poder subjetivo de obrigar qualquer mercado a atender às suas orientações ou sugestões. O órgão regulador de mercado, este sim, referenda a norma emitida pelo CPC e a submete ao mercado sob a sua regulação.
Este diagrama pretende explicar melhor todo esse processo. No primeiro momento, o IASB emite a sua norma internacional e a sugere à comunidade internacional, da qual o Brasil, obviamente, faz parte. No segundo momento, a atuação do CPC, que é o estudo, preparo e emissão de normas, os CPCs, alinhados com a norma internacional, com alguns ajustes, conforme comentei anteriormente. O órgão regulador de mercado, por exemplo, a SUSEP, que regula o mercado de seguros, a CVM, mercado de capitais, o Banco Central, que é o mercado financeiro, e o CFC, que é o órgão regulador do exercício da profissão contábil, referenda esse normativo CPC com o mesmo teor do normativo internacional, da IFRS, e, mediante a emissão de normativo próprio, o submete ao mercado sob a sua regulação. Portanto, o CPC é um órgão normativo e não executivo. Exemplo das principais alterações promovidas na Lei 6.404 de 76. Substituição da DOAR, considerada de difícil compreensão pelo mercado, pela demonstração dos fluxos de caixa, que é uma demonstração contábil que, por excelência, tem cunho financeiro. A inserção da demonstração do valor adicionado a DVA, que é uma demonstração de caráter social, muito interessante para a análise da situação econômica das empresas. A obrigatoriedade da apuração do ajuste a valor presente, o AVP, que é um tema que iremos discutir mais para frente. Nos investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, a substituição do critério da relevância pelo critério da influência significativa. E, finalmente, alterações promovidas na estrutura do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, antes das normas internacionais, figurava da seguinte forma. No lado do ativo, existiam os grupos circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente, com os subgrupos investimento, imobilizado e diferido. No lado do passivo, os grupos eram passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e resultado de exercícios futuros. No patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, reserva de lucros, reserva de reavaliação, ações e tesourarias, lucros ou prejuízos acumulados. Após a inserção das novas normas, o balanço patrimonial ficou da seguinte forma. No lado do ativo, os grupos são ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do grupo não circulante, os subgrupos são realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então, o ativo realizável a longo prazo, como grupo, deixou de existir, passando a figurar como subgrupo do não circulante. O ativo permanente deixou de existir e o ativo diferido, semelhantemente, foi extinto. No lado do passivo, passou a figurar como grupos passivo circulante e passivo não circulante, ficando o exigível a longo prazo e o resultado de exercícios futuros extintos. No patrimônio líquido, a estrutura é a seguinte: capital social, reserva de capital, reservas de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. A conta lucros acumulados, no caso das SAs, não pode figurar no balanço, tem que ser dada a destinação ao resultado. Nas demais sociedades, pode figurar normalmente. Em relação à reserva de avaliação, o IASB aceita esse procedimento. Todavia, a Lei 6.404 de 76 impediu a continuidade desse procedimento pelo uso indiscriminado desta prática. E quem deve observar os novos padrões contábeis? As sociedades por ações, por força da Lei 6.404 de 76, as sociedades de grande porte, pela 11.638 de 2007, e pequenas e médias empresas, pela Resolução CFC 1255 de 2009, que, na verdade, reproduz o texto do CPC PME, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Então, devem observar os padrões contábeis. As sociedades por ações, as sociedades de grande porte, que, por definição da Lei 11.638, são aquelas sociedades que possuem, no exercício anterior, um ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões, e as pequenas e médias empresas por força do CPC 1255 de 2009. Bem, chegamos ao final deste módulo, em que tratamos sobre o processo de convergência contábil internacional, de um modo geral,
e apontamos mudanças relevantes ocorridas na contabilidade brasileira em razão da inserção das normas internacionais de contabilidade em nosso sistema contábil. No próximo bloco, trataremos dos casos práticos de reflexo da convergência contábil na atividade de auditoria fiscal.